Querida comunidade aqui reunida neste primeiro domingo da Quaresma, o início dos primeiros dias de um grande caminho, de uma espiritualidade profunda, de um exercício de 40 dias, de um retiro espiritual que nós somos chamados a fazer anualmente. E neste tempo propício, neste tempo favorável, neste tempo de conversão, como já cantávamos e dizíamos na quarta-feira de cinza, neste tempo favorável, o tempo da penitência. Deus nos dá, pelo sangue de Jesus, a oportunidade de, pela nossa penitência, pelo nosso esforço, estarmos mais próximos de Deus. Fazermos a sua vontade, cumprirmos o seu mandamento, buscarmos a felicidade em Deus. Neste primeiro domingo de Quaresma, nós vamos percebendo alguns ensinamentos muito bons, importantes para a nossa vida, já na Palavra de Deus. Os 40, o número 40 na Sagrada Escritura, que era muito importante para o judeu do primeiro século, do tempo de Jesus. Falar de 40 dias, e por que será que Mateus, que escreve o seu Evangelho para uma comunidade judaica cristã, insiste em dizer, e a igreja todos os anos coloca este Evangelho no primeiro domingo, Jesus que jejuou 40 dias no deserto e foi tentado. Ou ainda melhor, logo depois do batismo de João Batista, ele foi levado para o deserto. Por que o deserto? E por que esse número 40? Mateus tem em mente, com certeza, o que a comunidade judaica vivia, para recordar, primeiro, Moisés, os 40 anos no povo do deserto. O deserto, então, é um lugar do silêncio, é um lugar da provação, é um lugar de se encontrar consigo mesmo, com Deus, e um lugar que somos estabelecidos a vencer as tentações. Talvez a grande maioria de nós da Assembleia não tenha tido a oportunidade de estar no deserto. Tive essa graça de, num deserto na Terra Santa, passar uma meia hora no meio daquilo. Um esplendor, uma imensidão que nós podemos ver as imagens, areia, montanha, pedra, quase sem vida nenhuma, um sol escaldante. Poder pensar na sua vida, poder pensar como Deus pode agir na sua vida, mas ainda assim pensar o quanto a nossa humanidade é falha e em muitos momentos damos lado a Satanás, a vencer as nossas boas intenções. Por isso o deserto recorda os 40 anos daquele povo que Moisés libertou do Egito e caminharam rumo à terra prometida, do Egito até a Terra Santa. Não demoraria 40 anos caminhando. Mas por que caminharam 40 anos? Para se purificar. 40 anos de caminhada para significar que eles precisavam de conversão. A cabeça dura, os pecados. Deus falava e fazia outra coisa. Deus chamava uma fé ao Deus único e adoravam outros deuses. 40 anos de caminho, 40 anos de purificação, e Moisés os levou até a porta. Morreu antes de entrar, mas levou este povo até a terra prometida. Mateus descreve Jesus no deserto, o novo Moisés, não mais 40 anos, mas agora 40 dias,
não mais de condenação, mas agora de salvação. Não mais um povo perdido no caminho, mas agora Ele é o caminho. E Ele se mostra o caminho. Paulo ensina isso para nós na segunda leitura, muito bonita da carta aos Romanos. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem veio a salvação. E a primeira leitura, então, veja a conexão da palavra de hoje, a primeira leitura do livro do Gênesis, para recordar qual foi esse primeiro pecado. Como nós cantamos até na noite da Páscoa, ó feliz culpa de Adão, quando vamos proclamar a Páscoa, o pecado de Adão. O pecado de Adão e Eva. Qual era a norma? E o livro do Gênesis diz isso: o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou-lhe, retoma a criação do homem, da mulher, coloca-os no jardim de Éden e dá uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Bom, era a mesma coisa de dizer: fica ali olhando esse fruto bonito e come. O que aconteceu? Comeu. O primeiro pecado da humanidade, descrito em Gênesis, pois Adão e Eva é a imagem do primeiro homem e da primeira mulher, da humanidade toda. Aqui não vamos aprofundar tanto Adão e Eva hoje, o que significa, mas sim, o pecado foi somente comer uma fruta? O pecado não estava na fruta, mas na desobediência. Não era a fruta, não era comer simplesmente um alimento, mas por que eles desejaram aquele alimento? Porque eles queriam ser como Deus. Essa foi a propaganda que a serpente fez. Não, Deus está enganando vocês. Comam e seus olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. O primeiro pecado, então, é o homem e a mulher ser como Deus. Querer ser grande, poderoso, acreditar só em si, não ter dependência de Deus e nem de ninguém mais. A prepotência da humanidade, um grande pecado. O olhar de desejo, de possuir. Aquela árvore vai trazer para nós conhecimento. E Eva caiu. E ainda assim comeu e ainda levou para Adão. Não é? A gente tem muitas brincadeiras e ditos sobre isso. Pois a partir deste primeiro pecado nós nos tornamos escravos do pecado. Escravos da morte. E quem pode nos libertar então da morte? Quem nos libertará da morte? Um outro homem, um novo Adão. Não dado ao pecado, mas à justiça e à paz. O novo Moisés que se mostra como um caminho. O Filho encarnado de Deus, Jesus Cristo. E Ele nos ensina a suportar. Enquanto Adão e Eva caíram, enquanto nós caímos, pois o pecado está à nossa frente, como ainda encontramos na palavra de Deus, Jesus também foi tentado no deserto, mas Jesus não cai na tentação. Sabe quando a gente está tentando ser bom e vem alguém e diz assim: vamos ali, você está querendo, mas vem um outro e te leva para outro caminho. Assim imaginemos esta cena: 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. O dia que Jesus sente fome, quem aparece?
aparece Satanás para dizer: você é tão poderoso, você diz filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, então, como Jesus nos ensina a suportar as tentações? A cada tentação que Satanás apresenta, Jesus revida com a palavra de Deus. Já nessa tentação, nem só de pão vive o homem, para dizer: eu não vou cair, ainda que tenha fome, ainda que Jesus soubesse do seu poder como Filho de Deus, ele não tentou a Deus, ele não tentou, ele não cedeu. E quando nós não cedemos à tentação, nós saímos mais fortes. Porque nós saímos mais fortes porque para dizer: eu posso. Deus me ajudou a dar um passo. A não ceder a caminhos errados. Como é bonito quando encontramos pessoas, ou nós mesmos, quando embrenhados, sujos em tantas situações, e alguém que vem dar um testemunho diz: olha, já faz 30 anos, 40 anos que eu não caio nisso, naquilo, nessa bebedeira, nessa briga, nessa discórdia, na droga, no álcool, na prostituição. Graças a Deus. Graças ao suportar na misericórdia de Deus. A nossa fraqueza, em Deus nós nos sentimos fortes. A tentação então de tentar a Deus: joga-te daqui para baixo, do alto, do cume do templo, joga-te, e os anjos de Deus vão vir te segurar. E Jesus já logo diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Alguns tentam Deus até hoje. Eu vou ver se esse negócio vai mesmo ou não. Eu vou, igual a criança que põe o dedo na tomada, na vela, para ver se queima. Você está falando que não é para pôr. Alguns até hoje precisam ver para crer, queimar para saber que queima, se embrenhar no pecado para saber que depois é difícil sair. E Jesus diz: não tentarás. O último pecado, eu imagino que está muito ligado ao primeiro pecado, ou melhor, a última tentação, pois o Satanás oferece a Jesus todo o poder. Olha essa imensidão, isso tudo poderá ser seu se você se ajoelhar diante de mim. O poder de Adão e Eva, eles queriam ser como deuses, então come da árvore que a serpente está oferecendo. Eles comeram, Jesus não caiu. E Jesus disse: não, vai-te embora daqui, Satanás, pois eu não vou te adorar, eu adoro a Deus. Por isso, esse domingo é tão profundo e nos enche de esperança, não de tristeza, pois eu imagino, assim como eu, cada um deve estar pensando também na sua vida, quantas quedas, quantas situações talvez que nós já tendemos a desanimar, a desistir, a jogar a toalha, como dizemos. Eu não vou mais tentar, eu não vou mais insistir, se me quiser tem que ser assim, eu não vou mudar, e aí a gente vai colocando as nossas forças em nós mesmos. Mas a força maior vem de Deus. É ter a esperança da busca da felicidade que está em Deus. Por isso eu dizia: a esperança está no Senhor. Esperar no Senhor e pedir: piedade, Senhor, piedade. Piedade porque nós pecamos, mas nós acreditamos em Ti. Piedade de nós, Senhor, lava-me todo inteiro do pecado, como cantamos o Salmo 50, pois em Ti está a vitória. Que este primeiro domingo, neste início de caminho quaresmal,
possamos olhar para Jesus e dizer: ajuda a ser melhor. No deserto de nossa vida, na busca do silêncio, na contemplação de Deus, ajuda-me a ser melhor. Que o Senhor nos ajude a dar passos de confiança e de esperança. Amém. Convido a um instante de silêncio. Reze no seu coração: Jesus que traz a salvação, o quanto eu tenho buscado Jesus. A minha penitência quaresmal, eu tenho me proposto a ser melhor. É uma penitência que vem de dentro, é um gesto que se torna caridade, é um gesto que se torna compromisso. Eu tenho sido caridoso com aqueles que não têm. O que eu posso fazer para ajudar ainda mais